sei se ela vai comer pão todo dia, ou se tem um dia que ela vai ter que comer torrada porque o pão não chegou. Mas assim, mas ela vai estar na casa dela, ela vai ter a família dela vai poder ter acesso a alguns recursos. Então, é isso que tem que ser pensado, porque não deixa de ser família, e família não está bem o tempo todo. Minha família não fica cheia de crises, altos e baixos. Então, para o técnico olhar aquele alto e baixo e poder interferir e poder atuar, é uma coisa. Para a família que acolheu aquela criança, que cuidou daquela criança, ir lá para a família de origem e assistir aquele alto e baixo, é um sofrimento que não tem tamanho. É assim, ó, tirou a criança de mim para passar por isso? Tirou a criança de mim para fazer... A criança deixa de ser da família, passa a ser dela e alguém está fazendo alguma coisa errada com a criança dela. Então, essa coisa de ter o técnico para intermediar, para fazer esse serviço, é imprescindível. Porque, assim, por mais que a gente se envolva, porque claro que se envolve, é claro que a gente gosta, é claro que a gente começa a reconhecer todas as crianças, nome e tal, até o nome de bichinho de estimação, mas, assim, a gente vai... é um outro papel, a gente vai de um outro lugar. Então, para a gente, isso ainda é mais tranquilo. Para a família que está emocionalmente envolvida, porque acolheu a criança, porque cuidou, isso fica muito difícil. E assim, a gente sempre consegue dizer, gente, quem não tem problema na família, quem não passa por crises, por problemas, seja lá de que ordem for, de ordem financeira, de ordem emocional, qualquer coisa. Só que para a família que cuidou daquela criança, a proporção é outra. Né? E isso fica muito difícil. E, infelizmente, tem determinadas coisas que, de fato, não vão ter fundo. Então, assim, não é eu garantir uma cesta básica, porque aí eu garanto a cesta básica no mês, mas aí tem a conta de luz. Então eu vou assumir também a conta de luz. Mas aí então a de água. Eu também assumo a de água. Faltou roupa pequena, então eu dou roupa... Gente, não tem fim, porque a necessidade é múltipla. Então, assim... É preciso estabelecer um limite. Então, qual que é o papel da família acolhedora na vida da criança? É fazer pela criança tudo o que for possível dentro do período de acolhimento. Terminou o acolhimento, eu quero ter notícia, eu quero... Então, assim, mantenha através do programa, mantenha intermediado pelo técnico, né? Porque, assim, é uma forma de vocês... manterem um determinado limite que é importante. Né? Assim, é importante, acho que, para os dois lados. Né? Acho que, complementando isso, que a gente tem presenciado em algumas famílias, que, no começo, nós até tivemos família que tentou trazer para dentro de casa a mãe da criança, depois de uma época que tinha retornado. E hoje é uma das famílias acolhedoras que a gente tem muito respeito pelo trabalho, né, que eles vêm fazendo, mas que... 14 anos com a gente, converse com ele hoje, se ele vai fazer isso. Hoje ele sabe o que ele tem para fazer, entendeu? Ele sabe que ele precisa do serviço. Então, nós não vamos conseguir, às vezes, isso que a gente fala. Por que em 15 anos nós já vimos de tudo? Porque as famílias continuam entrando, e para nós, elas começam tudo outra vez, né, gente? O tempo todo. Esse que tem já 14 anos, não vai mais fazer aquilo que esta do primeiro ano vai fazer, mas nós temos que ajudá-la a sair desse lugar e entrar em outro. E o grupo, importantíssimo, esse trabalho que a gente faz cada 15 dias. Um deles, a gente fala que é o grupo gestor. Então, nós consideramos as famílias acolhedoras também como gestoras do programa, do serviço, né? Porque a gente está mudando a palavra programa para serviço, né, gente? Ainda estamos no meio do caminho. Mas essas famílias, elas, então, têm uma reunião que elas participam de tudo que acontece. E, também, nesse dia, elas também apontam para a gente... na outra reunião, que é no outro 15 dias, o serviço é só mediador. Elas é que fazem toda a conversa, porque aí é uma reunião de apoio de uma para a outra. Então, é super interessante. Uma família que recebeu a criança pela primeira vez, ela entra na sala saltitando, ela não cabe nela, e a gente vai perceber isso direitinho. Aquela que foi embora chega chorando. Então, assim, ali no grupo tem de tudo. E aí um vai apoiar, já passando por isso, você vai ver, papá. Então, melhor do que nós, são eles. Então, nós estamos ali mediando. Aí, vamos imaginar que naquele grupo surge uma questão. Eu tenho lá uma criança que, como a gente teve, com problema de encoprese, né? A criança fazia cocô lá pela casa inteira, e aquilo se tornou um sofrimento. Então, na outra reunião, a gente procura trazer um profissional que vai falar disso, vai falar o que isso significa
no desenvolvimento, como que ele pode contribuir com aquelas famílias. Então, a formação delas é eterna. E nossa também, né? Então, nós vamos eternamente estar nisso. Só que nós vivemos a entrada de novas famílias, as famílias mais velhas, e nós temos que prepará-las para ficarem acolhedoras. Acolhedora significa acolher a problemática do outro, mas acreditar que cada um tem um papel. Sabe, a esses cabe uma coisa, a mim cabe outras. Eu não tenho que antecipar o técnico, eu não tenho que ir lá na casa mostrar, você quer ver? Você quer ver como eu vou arrumar um emprego para eles? Vocês não arrumam, mas eu vou arrumar. Até isso nós já tivemos. Como quem nós é que somos incompetentes para arrumar emprego para a família, mas eu vou arrumar. Eu vou arrumar, vai lá, troca o sofá da família. Nós já tivemos situações assim, vamos lá e pega, não é por aí, né? Então, teve de tudo, né? Tem mais uma pergunta? Aí depois a gente para com um cafezinho. Eu sou psicóloga da Vara da Infância e acompanho exatamente as crianças que estão em acolhimento familiar, nesse trabalho conjunto com a equipe técnica do programa, né? E nós estamos no Rio de Janeiro com algumas questões por conta da lei que estabelece um limite de 2 anos, né, para acolhimento, e até o momento está havendo um entendimento de que quando vence esses 2 anos de acolhimento institucional, e quando não há perspectiva de reintegração ou de adoção, a alternativa tem sido o acolhimento familiar. Então, isso está gerando algumas questões no próprio programa, né? E a gente está junto com a equipe, assim, acho que a gente está num momento de pensar sobre isso. Vocês falaram sobre a casa-lar, que seria, então, essa alternativa, né? Pelo menos na região onde eu trabalho não existe essa alternativa, como não existem várias outras, como a questão das repúblicas, né? Na questão do desligamento, que é outra angústia. E o que isso está provocando é, assim, uma necessidade de um aumento de busca de acolhedoras para receberem adolescentes. A gente, em geral, assim, a captação é difícil, mas a captação para acolhimento de crianças não é tão difícil como é, exatamente, a adoção tardia. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, dessa questão da relação com as acolhedoras, né, que acolhem adolescentes, né, a questão do trabalho, a autonomia deles, né, essa dificuldade. Tá. Então, Kátia, eu acho que é assim, no Brasil, quando a política pública foi escrita para a questão do família acolhedora, se a gente olhar nas orientações técnicas, ele está lá dizendo que, inclusive, o pré-requisito, por isso que eu depois queria até conversar com vocês, que o pré-requisito é a possibilidade de retorno com a família de origem. Então, lá nas orientações técnicas está isso. Então, nós deveríamos implementar programas onde a porta de entrada já mostrasse que são crianças que têm características de retorno à família de origem. Por que foi pensado isso lá atrás? Porque seria uma modalidade nova que estava sendo implementada, e o caso dela ser uma proposta mais individualizada propiciaria àquela criança uma maior possibilidade do retorno, porque o trabalho seria mais intenso. Isso foi o que originou o trabalho. Se a gente for olhar o conflito que às vezes existe com outras normativas e as leis que vêm vindo, eu diria já que a gente tem feito muito essa discussão, por exemplo, o projeto de diretriz da ONU de crianças afastadas do cuidado parental, que o Brasil é signatário. Lá, ele diz assim, crianças no mundo estaremos unidos trabalhando para que de 0 a 3 não estejam em instituição, para que a gente possa oferecer a questão da família e cuidar na família. Ele não está dizendo se é criança que teve família de origem, se é criança que não tem família de origem, então nós já estamos tendo alguns choquinhos. Então, em Campinas, nós temos trabalhado preferencialmente, é claro, os casos em que tem retorno à família de origem, mas a porta de entrada hoje é toda e qualquer criança que necessite. Então, a gente tem trabalhado um pouco isso.
Se a gente for olhar outros países, nós tivemos aí um material bastante bom discutido conosco nesses grupos de trabalho, que foi da Érica Brasil, e ela trouxe um material que é feito na Inglaterra. Na Inglaterra, ela apresenta o serviço em 4 modalidades, que eu acho que no futuro próximo a gente tem que pensar para o nosso país. Um deles chama acolhimento de curta permanência. É esse que dura como uma casa de passagem. 1 semana, 15 dias, 20 dias. É um serviço. O outro ela chama de acolhimento de média permanência, que são esses que nós estamos trabalhando na política pública de modo geral, até 2 anos. E dentro de toda a normativa, 2 anos. Aí ela apresenta um outro serviço que chama acolhimento de longa permanência. Este de longa permanência, que acho que a gente tem que olhar com olhos cuidadosos, ele é um serviço como aquele que eu disse para vocês, que, por exemplo, eu tenho uma mãe com problema psiquiátrico, eu tenho um menino de 12 anos e que eu vou destituir para nada. Porque, infelizmente, nós ainda estamos falando nisso. Eu vou trabalhar para que ele tenha uma família? Claro que eu vou. Mas eu vou ter dificuldade? Claro que eu vou. Nós estamos falando de uma realidade brasileira. Então, nesse aspecto que ela aponta, não é a destituição, a guarda de uma família que cuida, e tem aquele aspecto que eu disse, que ele, quando adulto, pode até reunir a família e seguir a vida dele. Concordo com isso? Eu concordo plenamente. Porque eu acho que quando um serviço ele trabalha com um compromisso ético, um compromisso técnico, ele vai saber separar o que é uma coisa da outra, e política pública está precisando fazer isso. A gente acaba colocando tudo no mesmo balaio e acha que aplica uma determinada medida e que eu contemplo a todos. E não contemplamos a todos. Então, eu acho que hoje nós temos no nosso serviço, autorizado pelo juiz, um acolhimento de longa permanência. Porque a gente tem pedido para ele o quanto esse vínculo da família dele é importante para ele. Nós temos uma família acolhedora totalmente tranquila, que pode cuidar dele para sempre, e ele tem nos autorizado a sentir como é que é isso. E é desse caso que eu estou falando, mãe com problema psiquiátrico, vó com um pouco menos, mas com problema, e eles se adoram, só não conseguem cuidar dele. E, olha, gente, eu queria na hora parar, né, e dizer o caso desse menino, assim, que foi um caso extremamente onde ele, nesse processo, conseguiu transportar para as palavras todo o sentimento de violência que estava dentro dele. E ele foi conseguindo fazer pedidos para nós. E nós fomos dando as respostas. Se você vê hoje quem é esse menino, que chutava professor com 4 anos, que era hiperagressivo, a história desse menino é uma história para a gente pensar nos meninos que passam por isso, porque hoje ele, inclusive, um dos últimos pedidos dele para nós, e a gente não sabia dessa história, porque foi ele que nos contou já faz anos, que ele queria conhecer o pai dele. E a história nós perguntamos, o que você sabe do seu pai? A gente sabia que o pai dele estava preso, mas naquele momento não era mais um elemento para a gente trazer para a história. Ele falou assim, a minha mãe me levou no cemitério e mostrou que o meu pai estava enterrado lá, mas eu acho que ela estava mentindo. A criança sabe. E ele conseguiu dizer isso para a gente. Nós fomos em busca do pai, o pai tinha acabado de sair da prisão. E fomos trabalhar com a mãe, que a gente ia aproximar ele do pai, porque ela não queria em hipótese alguma, né? E nós fomos com o apoio do TO, apoio de todo mundo que estava dando aquele suporte para ela, e dissemos, ele vai conhecer o filho dele, o pai dele, porque é um direito dele. Só que nós vamos intermediar isso. E ele foi, ele percebeu, ele cantava, tocava violão para o pai dele na hora da visita, e ele conseguiu perceber que o pai também não conseguia cuidar dele. Foi conhecer a avó, ele foi fazendo tudo, e ele foi vendo que na família dele não tinha pessoas que não o amavam, mas pessoas que não conseguiam cuidar dele. É muito diferente isso, gente. Quando eu percebo que minha mãe me queimou, que foi isso que aconteceu com ele, que fez várias cirurgias, né, por conta de uma queimadura, não foi porque minha mãe não me ama, mas a minha mãe tem problema. E isso foi permitido que esta criança visse isso. E hoje nós temos aí um menino estudando, já trabalhando como aprendiz em um determinado lugar, e ele sabe da história dele. Ele não precisou dar murro nas pessoas, porque as respostas não vinham para ele, entendeu? Então, eu acho que assim, um acolhimento de longa permanência, mas nós estamos falando de um trabalho especializado.
um trabalho cuidado, um trabalho que identifique a necessidade de cada criança e que não pode ser igual. Não podemos aqui dizer, nenhuma família acolhedora vai adotar. Nós vamos trabalhar para que não adote, mas alguma hora vai adotar. E sabe por que vai adotar? Porque aquela criança é única. E ela precisa daquela resposta. Só que nós não vamos trabalhar para isso, mas as exceções precisam ter justificativas, né? E eu sempre digo que nós precisamos dar esse respaldo para quem decide. O juiz precisa ter em mãos elementos de trabalho bem feito para ele poder decidir, porque senão também, às vezes, decide em cima de coisas que não foram postas de maneira adequada. E, para terminar, esses serviços que são apresentados, ela tem também apresentado para nós um trabalho que chama Breve Pausa. Ele é um serviço que eu adoraria ver implementado, que ele é para famílias que têm crianças com deficiência. E a família acolhedora se apresenta para dar uma semana de folga para aquela família. Sabe aquele pai, aquela mãe que nunca na vida saiu para jantar fora, que nunca na vida foi passar uma semana junto? São famílias que se dispõem a estar com as famílias que têm crianças com deficiência. Mas, gente, ela traz assim, filme, olha, é o país do futuro que nós vamos ter, né? Então, ela mostra, na Holanda, por exemplo, um filme que o Estado vai na casa, faz como é que fala aquele nome? De colocar a barra, colocar adaptação na casa. Imagina, né? O Estado vai lá, faz tudo isso na casa para aquela família ficar temporariamente com aquela criança. Então, o que nós estamos precisando de política pública? Isso aqui que foi dito aqui, que foi para Minas Gerais, não pode acontecer. Então, nós estamos fazendo o cadastro único, nós vamos acompanhar essa família onde quer que ela esteja, nós estamos a caminho, mas ainda vamos pagar alguns preços até lá, né? E temos que fazer a nossa parte, né? Vamos tomar um cafezinho? Aí depois a gente volta. Vamos retomar, gente? Eu também acho que vou usar o mesmo método nesse momento. Vou dar uma passada num conteúdo meio rapidinho, porque aí depois a gente queria propor um dos instrumentais aplicar aqui com vocês, para vocês sentirem um pouco o que é que a gente provoca quando faz esse instrumental do mapa da rede, tá bom? Bem, posso começar? Eu até coloquei aqui como uma construção de um plano individual de atendimento, mas é um dos aspectos que a gente quer trazer, é um pouco de alguns instrumentais que a gente tem usado, então, como metodologia do atendimento dentro do serviço, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente está precisando levar bastante em consideração são as mudanças legais, a mudança de paradigmas, que mudar uma cultura não vai ser do dia para a noite, e a gente precisa entender que nem a gente fala aqui, nós estamos apresentando um serviço estruturado, com metodologia, 15 anos de trabalho, não estamos falando em 15 dias, né? Se a gente sentou um dia, escreveu metodologia, mudou conceito, mudou missão, isso é porque é direto. A gente, como a Raquel falou, toda quarta-feira a equipe senta, então é um serviço que a gente está fazendo continuado, né? Então, eu quero dizer assim, para ninguém se apavorar onde ainda não tem, né, onde está começando, porque a gente tem que insistir, né, para chegar nisso. Então, uma das mudanças legais que a gente tem que se apropriar é que de abrigo, nós estamos falando agora em serviços de acolhimento. Quer dizer que abrigo não existe? Existe, mas abrigo é um dos serviços de acolhimento. Só que antes a gente só falava abrigo, né? Então, hoje, nós vamos falar em serviço de acolhimento familiar e institucional. Institucional, lembrando que é casa de passagem, abrigo, casa-lar, república. São essas as modalidades. E o acolhimento familiar, que é o família acolhedora. Ouvir a criança ou adolescentes antes de qualquer decisão. Então, acho que tem que ser uma das premissas aí da mudança de paradigma. A valorização do acolhimento familiar, sendo esse preferido ao acolhimento institucional, é o cumprimento do ECA, que é isso que o ECA está dizendo hoje. A reintegração familiar, ou a colocação em família substituta, é indicador de sucesso na avaliação dos serviços todos. Isso está no ECA, né? Toda vez que eu vou fazer um indicador, esse indicador hoje deve dizer se eu conseguir a convivência familiar e comunitária. Esse indicador hoje faz com que a gente, às vezes, mude a missão, como nós tivemos que mudar a missão e integrar isso como um indicador. O acolhimento deve ser reavaliado a cada 6 meses em até 2 anos. Premissa que parece que está bem incorporada já, né?
E o artigo 90, que é uma coisa nova, que não é nova, eu vou dizer até assim a opinião que eu tenho sobre a lei de adoção. Eu acho que se todos nós estivéssemos